falou. Processo. Então deve ter ido no outro, do Albert. Eu vou falar com ele amanhã. E junto nesse. É, aí eu mando pra Lara. Tá. Beleza. É, exatamente. Deve ter ido no outro, do projeto de lei. Deve estar no processo do projeto de lei. O moço foi pegar lá na palavra. Eu vou falar com ele amanhã. Eu acho que vai gravar e vai passar depois. Ah, não, ao vivo não. Eu acho que vai gravar e vai passar depois da eleição. Tudo bem? É, ainda a Estefânia vai apresentar. Não precisa ler. Lá em Brasília é boa noite. Não. Uma recordação. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que acompanham nossa transmissão. Como presidente da Comissão Mista Permanente, é uma grande satisfação recebê-los na prestação de contas das secretarias municipais de Planejamento da Fazenda, referente à LDO do exercício de 2025. Primeiramente, agradeço também a presença dos secretários municipais, secretário municipal da Fazenda, doutora Estefânia, secretário municipal do Planejamento, doutor Gustavo Buzo, que farão aqui a apresentação da audiência. Agradeço também a presença dos vereadores aqui presentes, o vereador Gilberto Costa, líder de governo, da vereadora professora Magali, do Tiago, representando aqui o vereador Caio Salgado, e do representante da vereadora Thais Pinello, o senhor Everton. Agradecemos também às autoridades e público aqui presente. A Comissão Mista Permanente da Câmara realiza essa audiência em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Informamos que, em razão da lei eleitoral e suas implicações de natureza técnica, as audiências públicas realizadas no decorrer do mês de setembro de 2024 serão acompanhadas somente de forma presencial. Os conteúdos das audiências deste mês serão gravados e disponibilizados nas páginas oficiais da Câmara, no Facebook, YouTube e após o término do período eleitoral. Seguimos aqui os ritos das audiências. Após a apresentação feita pelos secretários, passaria aqui a palavra aos vereadores presentes, aos assessores e após o público aqui presente. Passamos, então, a palavra dos secretários municipais da Fazenda e Planejamento, que estejam, por favor, à vontade. Começamos pelas damas aqui, secretário, ou não? De antemão, secretários aqui presentes, agradeço a presença de vocês e deixo aqui, se o líder do governo não se opor,
a dispensa do relatório, se quiser ir aos números, de uma forma resumida, simples e de fácil compreensão, uma vez que o relatório já está disponibilizado no site da Câmara e está disponibilizado ao público em geral. Fiquem à vontade, inclusive da dispensa do relatório. Boa noite a todos. Muito obrigada, presidente da Comissão Mista de Orçamento, vereador Américo. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores, presença do público, e agradecer a presença do Gustavo, secretário de Planejamento, nessa audiência. E quero também iniciar minha fala agradecendo de antemão toda a equipe da Secretaria da Fazenda, em especial a nossa substituta da diretora de Economia e Finanças, Valéria Cristina, que também é nossa contadora. E aqui eu preciso ser justa, a grande responsável, a principal responsável pela consolidação e elaboração da peça orçamentária. Seguindo aí a orientação do presidente da comissão, eu vou encaminhar a leitura da audiência, de forma já encaminhando para a consolidação dos valores e me colocando à disposição a todos para os questionamentos. Então, como dito, essa audiência é uma audiência de elaboração. A gente inicia o processo de elaboração do orçamento para o exercício de 2025, tendo o início da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, sendo bem sucinta, isso está disponível e explicado no material que está disponível no site da Câmara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é uma preliminar da Lei Orçamentária Anual, do qual ela estabelece todo o arcabouço de equilíbrio das contas públicas. Então, ela vai definir todo o planejamento de risco fiscal, de meta fiscal, o teto de orçamento, de receita e despesa. Ela vai definir todo o regramento, no decorrer do exercício de 2025, de como o Poder Executivo, Legislativo e a administração indireta vai se comportar mediante ao próprio comportamento da receita e despesa no decorrer do exercício. Então, o objetivo principal dessa peça é criar esse arcabouço normativo de regramento que garante o equilíbrio das contas públicas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem previsão, ela tem vigência por 12 meses, e, ato subsequente, nós vamos ter a Lei Orçamentária Anual, que vai fixar receita e despesa, e tem todo um detalhamento. Então, como eu disse, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um ato preliminar, é uma primeira etapa de elaboração de orçamento. Trazendo aqui a definição técnica, ela consta no artigo 165 da Constituição Federal. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo os investimentos, para o exercício subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, tendo nela alguns dispositivos que são regradores e normativos para garantir o equilíbrio fiscal do exercício. Então, ela estabelece metas e prioridades da administração federal, ela orienta a elaboração da LOA, ela dispõe sobre possíveis alterações da legislação tributária e ela cria parâmetros para lei de fixação, para a iniciativa de lei de fixação de remuneração nos diversos âmbitos do Poder Executivo e Legislativo. Então, ela reforça, o principal ponto dela é reforçar e criar uma estrutura que garanta o equilíbrio fiscal dentro do exercício. Para o exercício de 2025, nós trouxemos também uma linha que já é uma linha macroeconômica, que a gente utiliza já há alguns anos, conservadora. Então, a gente utiliza, basicamente, o que o IBGE e o Banco Central trazem de projeções macroeconômicas, tanto de inflação, como do PIB, do crescimento do PIB. Aqui, a gente trabalhou para essa peça
indicador de uma inflação a 3,88% e uma projeção de PIB nacional de 1,97%. Essa projeção ela é anterior ao que nós tivemos na mídia muito recentemente divulgado, que foi um incremento do PIB no fechamento do último trimestre, na ordem de, num comparado de 2%, 1,4%, que foi as equipes econômicas, todo o mercado ficou surpreso em relação a essa projeção, e esse indicador não está ainda atualizado a essa projeção macroeconômica. Provavelmente, na LOA, a gente vai ter essa atualização. E aí a gente abre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, consolidando as receitas previstas. Então, a administração direta está trazendo uma projeção de R$ 1.981 bilhões para o exercício, e a administração indireta, R$ 554 milhões, totalizando uma peça orçamentária de R$ 2.535 bilhões. Então, detalhando as receitas, categorizando, né, as receitas previstas, para a administração direta, a projeção para 2025 é uma receita corrente de R$ 1.850 bilhões, e receitas de capital, 130 milhões, totalizando R$ 1.981 bilhões. A administração indireta, as receitas correntes estão totalizadas em 553 milhões. Não há previsão preliminar de receita de capital, sendo por operação de crédito ou transferências de capital, totalizando, então, a receita da administração indireta, R$ 553 milhões. Total consolidação entre administração direta e indireta, total de receitas correntes, ficaríamos com R$ 2.404 milhões, receitas de capital, R$ 130 milhões e 400 mil, totalizando, assim, R$ 2.535 milhões. Trazendo a despesa, então, nós teremos a consolidação, a distribuição, né, desses recursos em despesa, repasses financeiros à administração indireta, a projeção é de 98 milhões para a Câmara Municipal, 10 milhões e meio para a Universidade de São Caetano do Sul, 12 milhões para a Fundação das Artes e 2 milhões e 600 para a Fundação Promemória, totalizando 123 milhões de reais. A administração indireta, a despesa dela através da arrecadação própria, ou seja, do que elas arrecadam. O SAESA, 292 milhões, Fundação das Artes, 3 milhões e 400, Fundação Promemória, 105 mil, e Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 257 milhões, totalizando 553 milhões. Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, despesa totalizando 1.858 milhões, a despesa consolidada, 2.535 milhões. Então, o que isso significa? Que, na projeção preliminar de receita e despesa apresentada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos aí um orçamento base zero, ou seja, a receita arrecadada está distribuída em despesas, reservas de contingência, etc., demonstrando o equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, apresentando a estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada para a Câmara. Então, o artigo 1º ao artigo 9º, nós temos as diretrizes gerais. Do artigo 10º ao artigo 11º, nós trazemos as metas fiscais e as alterações da legislação tributária. No artigo 12, critérios e formas de limitação de empenho. Do artigo 13 ao 27, o orçamento geral, a disposição do orçamento geral. E do artigo 28 ao 35, as disposições finais. Então,
aqui, eu só quero fazer um comentário importante relacionado à parte das metas fiscais. Então, é importante que, que vocês observem que, dentro das metas fiscais, a gente tem 2 eixos: risco fiscal e meta fiscal. Então, a meta fiscal vai trazer como orientador o resultado de segurança fiscal do município, onde, quando eu volto aqui a cada 4 meses para demonstrar a execução do orçamento, tem um ponto importante. A gente vem aqui e apresenta resultado nominal, resultado primário, se a gente ficou acima ou abaixo da meta. Basicamente, esses são as metas, são os indicadores que a gente precisa perseguir dentro da execução orçamentária para garantir esse efeito de equilíbrio e essa segurança fiscal que a gente tem no município. E, no artigo da limitação do empenho, aqui ele está trazendo um regramento que é importante, importantíssimo, para que a gente esteja assegurado de condutas do Executivo Municipal quando na iminência de uma situação de emergência, enfim. Então, estou trazendo aqui, destacando esses 2 pontos para a gente observar. Então, o artigo 3º demonstra aqui o percentual que a gente tem de reserva de contingência, que é para uma situação de emergência e de segurança fiscal. Ele regula, ele regra a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete em aumento de despesa, trazendo todo o regramento de impacto orçamentário, financeiro, as ressalvas que tem da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele também regra aqui que o orçamento, a composição dele, contém administração direta, indireta e poder legislativo. No artigo 14, a gente destaca o regramento das despesas com pessoal e encargos. E trazendo aqui, só fazendo uma observação, que toda essa estrutura, ela basicamente é aquilo que já traz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente tem praticado com muito rigor. Por fim, porque eu já vou encerrar minha fala, eu vou passar minha fala para o Gustavo, e depois me deixar à disposição para perguntas. Eu quero só fazer uma citação, que eu acho importante, porque eu vou aproveitar isso. Eu vou fazer uma citação sobre o processo de elaboração do orçamento do município de São Caetano do Sul. Eu acompanho ele desde 2017 e a gente tem tido grandes evoluções técnicas mesmo de elaboração da peça orçamentária. E eu acho que parte do êxito nosso em relação à manutenção do equilíbrio fiscal e da condução que o Poder Executivo tem tido vem desse processo de melhora do planejamento do orçamento público. E aí eu vou encerrar a minha fala com uma citação de um material que ele compõe o nosso processo de diagnóstico do município, que eu achei extremamente achei ela fundamental para a gente amadurecer o debate. Um orçamento público bem planejado, ele não é apenas uma ferramenta de controle financeiro. Ele é a base sobre a qual se constrói políticas públicas eficazes, capazes de promover o desenvolvimento social e econômico de uma comunidade. Quando o planejamento orçamentário é realizado com precisão e responsabilidade, ele se transforma em um poderoso instrumento de realidade, garantindo o futuro de um povo. Essa frase consta no diagnóstico orçamentário e financeiro do município, que é uma peça pré-planejamento. Ela foi elaborada pela nossa contadora, a Valéria, que ela está toda envergonhada ali, mas é um reconhecimento de uma técnica estudiosa, uma funcionária de carreira nossa, que tem alçado voos, nesse processo aí de trabalho com a gente, da qual eu quero parabenizar e agradecer por tudo, tá bom?
E aí eu passo, então, minha fala para o Gustavo fazer algumas observações aí da nossa elaboração de orçamento. Olá, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da sessão aqui dessa audiência pública, o Américo, cumprimentar a Estefânia, nossa secretária de Fazenda, e cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em nome do nosso líder de governo, Gilberto Costa, e os demais espectadores. Na verdade, a Secretaria de Planejamento, ainda que ajude na elaboração ali da LDO, ela é mais uma coadjuvante, porque realmente é a Fazenda que cuida dos orçamentos, das receitas, das despesas. Então, aí ninguém melhor que a Estefânia, a nossa secretária, para apresentar isso para vocês. A minha fala é apenas para que vocês participem no nosso orçamento interativo, né, participativo interativo, que está no site da Prefeitura. É um portal, é muito importante, não só para todos vocês, munícipes, vereadores, enfim, como nós para a administração pública, para que a gente possa melhorar com ideias, com inovações, com a colaboração de todos vocês para o nosso orçamento. Então, muito obrigado pela atenção de todos, e acho que agora a gente abre para passar a palavra para o nosso presidente. Obrigado. Obrigado aos secretários pela explanação. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu quero registrar aqui a presença da vereadora Bruna, da Ana Rita, assessora do vereador Daniel Córdoba, do Gilson, do assessor do vereador Edson Parra. Agora, como de praxe, vou abrir as perguntas para os vereadores. Como sempre fiz, inicio aqui pela vereadora Bruna. Por favor, vereadora. Bom, tá saindo som, né? Bom, boa tarde, secretária, boa tarde a todas e a todos. Eu queria iniciar agradecendo a apresentação, ao mesmo tempo que, mais uma vez, tendo que lamentar a ausência dos vereadores nessa casa. Infelizmente, as audiências públicas desse ano, a gente tem contado com baixíssimo quórum de vereadores na noite de hoje. Somos em 4 vereadores de 19, né? E contando vereadores e assessoria, somos 8 cadeiras ocupadas das 19 que deveriam estar sendo ocupadas, né? Então, significa que 11 vereadores sequer se preocuparam em encaminhar suas assessorias para participarem aqui desse processo de audiência pública. E que esse é um processo, ainda que a gente esteja no fim de um mandato, que a gente ainda não sabe quem e quais pessoas estarão aqui no ano que vem, mas que faz parte do nosso trabalho enquanto essa gestão que se encerra agora em 2024, de fazer o planejamento tanto da LDO como da LOA para o exercício do ano que vem. Então, torna de suma importância a presença dos vereadores, não só dos munícipes, mas também dos vereadores na construção desse processo, para a gente compreender o que vai ser votado aqui por essa casa, que vai dizer quais são os gastos que a gente vai empenhar no ano que vem, né? Então, infelizmente, mais uma vez, inicio lamentando. E queria, com isso, secretária, te fazer 2 perguntas. Uma primeira pergunta se trata da audiência online que teve para a discussão da LDO, em que um munícipe fez uma pergunta de quais eram as prioridades de investimento do nosso município para o próximo ano, conforme a LDO. E na oportunidade, a secretária respondeu que uma das prioridades seria o plano de carreira. E eu queria saber se a gente pudesse destrinchar mais sobre isso. É o plano de carreira de todos os servidores? São só dos servidores da educação? Se for dos servidores da educação, é para todas as categorias do piso? Acho que seria importante a gente, enfim,
trabalhar esse elemento, porque a gente sabe que o plano de carreira significa a valorização dos nossos servidores, né, num município que tão mal paga seus servidores. É essencial para que a gente tenha uma projeção, né, para que os servidores, inclusive, fiquem no nosso município, e que é uma demanda muito antiga também, a própria demanda do plano de carreira dos servidores do piso da educação, né? Então, essa é uma primeira pergunta. Você quer responder agora? Ou... Tá. Tá bom. A segunda pergunta se trata muito do que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? A gente está aí num terceiro dia consecutivo de uma qualidade péssima do nosso ar, né? 2 dias seguidos que São Paulo registrou a pior qualidade do ar do mundo, né? Mas a gente sabe que, apesar desses dias, a gente está vivendo uma emergência muito por conta das queimadas no interior do estado de São Paulo. São Caetano já esteve nos índices de qualidade de ar e de poluição, sendo a 6ª cidade mais poluída do país. Além disso, a gente sabe que, na nossa geografia, numa cidade entre rios, a gente sofre também com as mudanças climáticas, porque ou se tem uma seca gigantesca, como a gente está vivendo nesses últimos dias, ou se chove muito, né? E isso já causou no nosso município enchentes que devastaram bairros e muitas casas, né? Pensando toda essa situação, nosso mandato tem se debruçado, inclusive, a pensar projetos que virem políticas públicas para mitigar as ondas de calor, né? E eu queria saber da LDO se há um projeto de construção para a destinação de uma verba específica, tanto para o combate à crise climática que a gente está vivendo, e para combater a crise climática a gente precisa fazer mais arborização, né, pensar uma cidade com menos asfalto, com mais permeabilidade, mas também se há na nossa LDO uma destinação de verba específica para a gente ter uma contingência também nos impactos desses desastres climáticos, seja porque, quando uma enchente acontece e pessoas perdem suas casas, elas precisam de um auxílio, precisam refazer as suas vidas, e a gente espera minimamente que o poder público esteja presente nesses momentos, mas porque fato é que a gente tem que entender que, no meio desse colapso climático, não dá para a gente, por exemplo, cortar a água num dia de sol e de calor, como tem feito nesses últimos dias. A gente precisa pensar a distribuição de água em bebedouros, né? Distribuição de protetor solar pelo SUS. Então, nós entendemos como necessário ter uma verba destinada para a gente entender algo que, infelizmente, nós estamos fadados a viver dias cada vez mais intensos nas mudanças climáticas, né? Então, é preciso uma atuação que, se antes não se pensava nisso, cada município pensar, a partir de agora, de qual maneira vai interferir para a gente ter políticas públicas para isso, né? Queria saber um pouco da opinião do governo em relação a isso. Bom, Bruna, vamos lá em relação à primeira questão, enquanto a Valéria me assessora aqui com os valores das ações que estão previstas para a tua segunda pergunta. Na audiência, nós tivemos eu tive 2 perguntas, foram mais que 2, mas eu tive uma pergunta que relacionou quais eram as prioridades do governo em termos de eixo de pauta, do qual eu tratei que a gente tinha. Nós estamos trazendo um orçamento com base mais ou menos de 8% de variação, se a gente pegar o valor total, tá? 8%. E aí a gente tem esse 8,74%, de forma preliminar ainda, vindo muito forte na educação. A educação é aqui, se você comparar o atualizado do orçamento por secretaria deste ano, se você fizer um corte atualizado de agosto, ou seja, o que a gente executou, e comparar com a LDO, que é um exercício preliminar ainda, a gente está falando de 8%, é a secretaria com maior incremento. Por quê?
Uma das bases é a implantação do plano de magistério, tá? E toda essa ausência, assim, e todo esse suporte de profissionais que a gente tem tido. O Gustavo pode até reforçar também comigo, porque ele sente isso mais na pele do que eu, que é a gente fazer as convocações de profissionais. Se você olhar o Diário Oficial, isso vem acontecendo, mas na hora que conclui a convocação, a gente tem aí o quê? 50%? 50% não aparece. E isso não é um problema da carreira do professor. O professor, a gente ainda tem uma carreira que foi desenhada e que ela tem aí 12 meses de vigência, vai fazer 12 meses iniciais. Então, tem um processo que está acontecendo dentro da educação favorável. A segurança também teve um plano de carreira aí que a gente também está observando os efeitos da carreira dela agora nos primeiros 12 meses. Mas aí a minha pergunta é, e o resto? Tá? Porque a gente tem uma questão que é, de fato, precisamos manter o equilíbrio fiscal, de fato, precisamos cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma dos grandes debates quando a gente vai para a mesa com o sindicato das negociações, mas quem vier no próximo mandato precisa olhar esse assunto com muito carinho. E carinho em que sentido? Porque precisa olhar também para a área meio. Uma das perguntas da qual eu fui questionada foi sobre a questão da carreira do auditor fiscal. E foi aí que eu disse, porque há um desenho de carreira de auditoria fiscal, e vai ser um eixo importante e fundamental para o próximo ano. Por quê? Porque, próximo ano, além de tudo, a gente começa a vigência da implantação da reforma tributária. E a gente não sabe quais são os efeitos ainda práticos disso. A gente sabe o que está escrito na lei. A gente sabe quais são as projeções dos institutos municipais, que fazem projeções não só para São Caetano. Mas o efeito prático de uma mudança estrutural no sistema tributário brasileiro, a gente não sabe qual vai ser o efeito disso na prática. E a gente precisa olhar para isso de forma com muita responsabilidade, porque a gente precisa olhar para o funcionalismo de São Caetano sobre duas perspectivas, na minha opinião. Observar as carreiras, principalmente as de área meio, criando planos de carreira para quê? Para que profissionais que estudam, profissionais que tenham evoluções, para que a gente crie uma base meritocrática. Tá? Segundo, precisamos olhar para a estrutura legislativa e fazer correções, porque a gente tem uma legislação com pontos que são ultrapassados, que estão em desacordo com o nosso regime CLTista e que provocam distorções e problemas judiciais trabalhistas. A gente tem muito problema trabalhista. E aí a gente precisa enfrentar esse problema de frente. Quem vier precisa, porque, senão, nós vamos ficar pagando um incêndio, vivendo de uma situação que não é um problema, não estou dizendo aqui que não é um direito do servidor, correr atrás dos direitos dele. Mas a gente precisa corrigir isso de forma estrutural. Não é fácil, não é uma equação complexa, mas precisa olhar. Não dá para passar. A gente precisa entender. E não vai dar para fazer tudo de uma vez, porque não dá para fazer tudo de uma vez. O orçamento não comporta você vir reestruturar todos os servidores de tudo, e que tem o efeito nas autarquias. Então, não é um ato complexo, mas precisa ser, um ponto estruturante, fundamental para qualquer governo e para o futuro, para o curto, médio e longo prazo da gestão municipal. É fundamental. Então, eu defendi muito na audiência a questão da carreira do fiscal, por conta disso, porque eu acho que nós vamos viver da fiscalização. Porque, como a gente vai mudar os principais tributos do município,
vão mudar os seus fatos geradores, o que vai criar esse sistema tributário novo? O fiscal de São Caetano, o auditor fiscal de São Caetano, ele vai ter que fiscalizar a empresa de São Bernardo. Acabou a linha da cidade. Por quê? Ele vai ter que ver se em São Bernardo aquela empresa teve, de fato, um serviço prestado aqui. Porque, se ele teve, esse imposto é daqui, e aí a gente vai ter que brigar com a União, para dizer para a União, esse dinheiro é nosso, ele não é da outra cidade. Então, a gente ainda não sabe como isso vai funcionar de fato, mas é fundamental, em resumo, que a gente volte para dentro das carreiras, tenha uma opinião particular em relação às carreiras da área meio. Aí nós estamos falando administrativo, contabilidade, nós estamos auditoria fiscal, enfim. A gente precisa olhar para isso e a gente precisa olhar para o que gera o passivo trabalhista, que são essas divergências ou essas inconformidades legais da nossa lei, do nosso plano de carreira atual do servidor, de forma a sanear eles, não tudo de uma vez, que eu sei que não consegue fazer, mas de uma forma que a gente tenha um equilíbrio e que a gente tenha um estímulo para que novos servidores venham para cá. Porque o que a gente está acontecendo? A gente vê que isso é uma questão que não é só do professor. Isso vem da segurança. Você convocou quantos? 90? Quantos que você convocou? Eram 90 vagas e passaram 37 no total, já foram admitidos 37. E nosso déficit era de quanto? Nosso déficit passou de 100, porque tiveram muitas Por causa das aposentadorias. baixas. A gente começa a ter baixa. E isso é a pirâmide etária do servidor de São Caetano. A gente precisa olhar para isso. Então, esse foi um ponto que a gente abordou. Faço votos de reforçar isso, inclusive, na LOA. Faço votos para quem vier, para a equipe que vier, olhe para isso com responsabilidade e atenção. Sobre a questão das emergências climáticas e versus o orçamento. Então, nós temos também duas questões que estão bem balizadas dentro do orçamento, que elas se iniciaram em execução este ano. Uma delas, houve uma mudança na legislação da Central de Gerenciamento de Emergências, o CGE. Ele foi reestruturado do ponto de vista programático, de uma forma um pouco mais atualizada, não sendo um foco em segurança pública. Então, ele trouxe para dentro desse arcabouço um protocolo de emergência climática. Então, isso começou a ser feito em São Caetano. Então, tanto seja para enchente, seja para seca. Por quê? Porque a emergência climática é uma realidade nossa. E mais agravante, São Caetano é uma área extremamente densada, urbanizada, e como é que nós vamos compensar o carbono? Você compensa o carbono plantando árvore. Né? Então, a gente precisa olhar, que aí também uma opinião minha, precisa olhar também para esse ponto da área verde. E aí, como isso está trazido no orçamento? Então, a gente tem um eixo que é o CGE, que a gente vem aí para um programa em média de 8.700.000. E a gente vem para uma linha de financiamento que traz três eixos: mobilidade e acessibilidade, que aí a gente vai trabalhar estimulando ainda os modais de baixo carbono, a parte de saneamento e drenagem, que a gente está falando do combate às enchentes, e energia e meio ambiente, que aí é trazer uma pauta que seja uma mudança de matriz energética. Então, tudo isso totaliza 136 milhões de reais, que é a expectativa de investimento para o ano que vem, muito atrelado com uma parte do Tesouro, mas muito atrelado à execução do programa da CAF. A operação de crédito da CAF, ela traz essa questão da sustentabilidade de forma essencial para a assinatura do contrato. Então, a próxima gestão que vier, ela vai ter isso disponível para fazer para enfrentar estes problemas estruturantes de enchente, de combate às enchentes, de trazer uma possibilidade de mudança
de matriz energética, que acho que também ela é importante, e a parte de continuar e concluir aí fechando a cidade no modal de baixo carbono. Tá? E aí a gente está falando de uma ordem de 136 milhões. Certo? Vereador Gilberto Costa. Senhor presidente, boa noite, tudo bem? Secretária Estefânia, tudo bem? Secretário, tudo bom? Maravilha. Agradecer a presença de todos. E é importante, né, porque a peça já diz, é lei, né, de diretrizes orçamentárias, e a gente direciona aqui um caminho. Primeiro, eu quero ressaltar que o caminho da nossa cidade sempre foi muito próspero, sempre foi muito positivo, e sempre dá um passo a mais para a gente mostrar o caminho para outros municípios. Isso nos deixa muito felizes. Deixar considerado aqui, senhor presidente, que o mandato do vereador ele é independente. Quem julga o vereador é a sociedade. Então, assim, não há necessidade desses apontamentos aqui, faltando com o colega total desrespeito, viu, presidente? É desnecessário que fique consignado aqui que o vereador ele é julgado pela sociedade e mais ninguém, ok? Secretário, a gente sabe que a gente vai ter uma mudança de governo e sabemos que o encaminhamento que a secretária está dando, claro, ele também tem um compartilhamento do nosso prefeito José Eurico Júnior, também olhando o futuro. Eu defendo muito, e isso já aliado há muitos anos, que a gente construa aqui, e isso só é norte, que a gente está deixando consignado com a sua pessoa, a casa dia ou a casa de idoso dentro do nosso município. Eu acho importante que você leve essa mensagem para o governo. Também a gente está defendendo muito que a gente tem aqui a Escola de Programação e Tecnologia dentro do nosso município para dar um bom encaminhamento para essa juventude, para esses profissionais que querem trabalhar dentro da tecnologia, da programação, e, consequentemente, nós seríamos a primeira cidade do país, se puder também levar essa mensagem do vereador. E também uma coisa que eu tenho visto que é muito peculiar, que é um auxílio funerário dentro do nosso município. As famílias de baixa renda, elas estão sofrendo. É impressionante como o custo de vida subiu, como a renda estabilizou até caiu, né? Mas fica consignado. Nós temos uns programas sociais muito bacanas e o governo do Estado tem subsídio para isso. A gente consegue buscar para preencher essa lacuna, que eu acho que é uma lacuna dentro do nosso município. Também a preocupação agora, e eu atento à sua resposta para a vereadora, é interessante essa coisa da auditoria fiscal. Quer dizer que, então, na nova tributação, o profissional daqui vai ter que checar o que está acontecendo em outro município. Isso, quer dizer, eu não faço ideia como é que será isso, mas nos atenta a uma grande preocupação, porque isso você tem invasão de domicílios e vice-versa, né? Mas, pelas contas que a gente vem acompanhando, a cidade de São Caetano será razoavelmente atingida pela sua particularidade. Mas a entrada em outro município, isso está regido pela nova lei. Como é que a senhora vê isso? Fora isso, secretária, a gente criou, eu estou aqui há 46 anos, 30 na vida pública, e chegamos aqui em 97. E a gente teve grandes secretários, pessoas extremamente habilitadas para tocar a pasta que a senhora toca hoje. E a gente vê a propriedade que você tem, Estefânia, na matéria. Parabéns, isso nos deixa uma segurança muito importante, porque são duas coisas que a sociedade ela tem como filho, né? É a sua própria família e dinheiro. Esses dois assuntos mexem com a sociedade, mexem com as pessoas violentamente. Nesse caso, nós estamos falando de finanças, de orçamento, de dinheiro. E a senhora e a sua equipe conduz de forma excepcional. Parabéns, viu? Isso nos dá muita segurança
porque a gente tem amor pela cidade, a gente também é contribuinte dentro da cidade, e a gente se preocupa. E a gente vê que a gente está muito bem com a sua pessoa, com a sua equipe. Parabéns, viu? Isso é um reconhecimento da pessoa, do comerciante e do vereador aqui de São Caetano, Gilberto Costa. Obrigado. Leve essas mensagens ao Executivo. E essa última eu queria a sua observação, porque eu não sei como é que vai ser isso. Isso nos preocupa um pouco mais. Já preocupava sabendo que a receita pode cair. Agora que a gente vai entrar em outro município, eu não sabia. Obrigado, secretária. Parabéns. Obrigada, Gilberto. Vamos lá às informações. Assim, está consignado nessa peça uma coisa chamada Fundo do Idoso. Tá? Ele é um fundo, foi instituído por lei, tem vários componentes de receita desse fundo, e eles estão consignando uma previsão para o ano que vem de 1.650.000. Tá? Então, São Caetano é uma cidade que faz muito pelo idoso, pela terceira. Ela garante condições para uma qualidade de vida, mas estou observando que, dentro desse fundo, o objetivo desse fundo não é, a gente não executa ele hoje. A gente executa muito pouco. Tá? Mas ele é um fundo destinado para projetos específicos de desenvolvimento da terceira idade, do qual, no Casa Dia do idoso, estaria compatível do ponto de vista programático para ele, incluindo, olhando para, já estou falando isso numa análise da própria legislação que regra essa despesa do Fundo do Idoso. Então, há de se pensar. Em relação à parte de tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia trazendo isso como um dos eixos norteadores econômicos de São Caetano, eu acho que a gente encerra esse mandato tendo dado um passo nessa direção. Nós reformulamos a nossa legislação tributária alguns anos atrás, olhando para isso, para que a gente atraia empresas. Nós tivemos, no fim do ano passado e no começo desse ano, estruturas administrativas trazendo que a gente oferte para empresas de tecnologia e startups. E a gente tem ensaiado e desenvolvido, ainda incipiente, mas acredito que isso vem para o próximo ano, o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia, né? Do qual a gente incentiva que empresas da própria cidade façam aportes de recursos financeiros para projetos de tecnologia que sejam potenciais, em contrapartida a uma redução da carga tributária. Então, a gente ainda não executou isso está vindo, isso está em andamento, mas acredito que a gente entra 2025 com o eixo tecnologia posto dentro do município, né? Tendo que ser, óbvio, estimulado, não pode deixar isso morrer, mas o arcabouço, todo o acolhimento para a tecnologia, a gente fez. E aí, agora trazer a iniciativa privada, fazer a sua parte, a sociedade fazer a sua parte, as escolas que estão no município fazerem a sua parte, porque essa relação escola, universidade, empresa, startup, poder público, esse conjunto criando, que é o que a gente fala do ecossistema, eu acho que aí ele começa a funcionar e ele se desenvolve. Então, por parte do poder público, a gente deu essa condição, a gente criou esse ambiente, né? A Universidade de São Caetano veio e se agregou nesse ambiente, estimulando. Então, falta a iniciativa privada fazer a parte dela, mas que a gente estimulou bastante e que a gente já vê um desenvolvimento do eixo de tecnologia, a gente já vê isso acontecendo. Tá? Auxílio funerário.
O secretário de Assistência Social, o Tiago, ele já tem um estudo pronto disso, que a gente não conseguiu viabilizar, mas ele tem um estudo para essa orçamentário financeiro para isso. Nós temos consignado, a gente tem a possibilidade, na verdade, do uso de um recurso do Estado para isso. Precisa de alteração de lei no município para que isso aconteça e se efetive, né? Então, acho que cabe aí uma propositura, cabe retomar o assunto, mas a gente está no período impeditivo hoje. Mas é um ponto importante, fundamental para as famílias, isso impacta muito, e também acho que a gente precisa vir e atuar, ainda mais que se a gente tem possibilidade de usar um recurso que não é tesouro, né? Então, em relação a esses pontos, eu traria isso. Agora, em relação à reforma tributária, é isso mesmo. A reforma tributária ela excluiu uma coisa chamada domicílio fiscal. Então, ela traz uma dinâmica que não é uma dinâmica, o fato gerador dela, hoje, qual é? A produção, qual é o local da produção. Então, ela muda tudo para o eixo consumo. Então, a fiscalização, a auditoria fiscal das cidades, elas vão, e não só das cidades, mas dos governos estaduais, qual vai ser o foco dela? O foco dela não é onde está o fato gerador, é isso que ela fiscaliza. Então, se eu mudei para o fato gerador, não para o domicílio, para onde a empresa está instalada e para onde ela produz, e sim para onde está sendo consumido, é aqui que eu vou rastrear. Então, eu vou rastrear a ponta. E aí, por isso que você vai ter essa dinâmica de fiscalizatória, que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Apesar do governo federal trazer agora também, sistemicamente, ele está padronizando o sistema de emissão de notas fiscais. Então, ele já unificou isso. Então, a princípio, a gente tem uma ferramenta tecnológica que vai dar o suporte, em tese, para a gente, mas eu ainda acho isso um pouco incipiente. Então, por isso que a gente precisa olhar para as carreiras da auditoria fiscal, importante, porque a gente vai precisar muito disso, né? E o fim do domicílio fiscal, que está previsto em lei, ele é isso, ele tá quebrando as barreiras. Não existe mais limite da cidade. O governo do Estado vai ter que fiscalizar a venda de um produto que veio do Rio Grande do Sul aqui. As fiscalizações vão se falar, né? Elas vão ter uma interação maior, é o que eu acredito também que a gente vai acabar desenvolvendo isso. Mas vai ser o desafio que vai estar dado, né? Para todos nós. Eu, quando estava fazendo minha saudação, desculpa, viu, Buju? Ficou na mente de eu não ter citado o seu nome. Desculpa, viu, Imagina, secretário? Desculpa, viu? Fica tranquilo. Obrigado. Bem, passo aqui a palavra aos assessores dos vereadores aqui representados. Do vereador Caio Salgado Thiago, pergunta. Da vereadora Thais Pinello, do senhor Everton. Daniel Córdoba, Ana Rita. Do Edson Pardilson. Obrigado, hein? Boa noite, tudo bem? Secretário, eu estou olhando aqui o quadro de receitas da administração direta, e onde aparece operações de crédito, temos aqui 129 milhões, né, previstos. Tem empréstimo bancário aí? Alguma coisa que está para chegar ainda nos cofres do município? Sim, os 129 milhões. Tudo isso é empréstimo? Tudo é. Operação de crédito é o famoso empréstimo. Tá, são contratos são empréstimos contraídos contratualmente anteriormente que chegarão ano que vem, é isso? Isso. E, basicamente, hoje, para fazer um balanço sobre as operações de crédito no município, na verdade, a gente só tem uma operação de crédito com desembolso a realizar, que é a da CAF. É o contrato com a Cooperação Andina de Fomento. E
que é um contrato de 50 milhões de dólares, de qual iniciou a execução financeira esse ano, né? E aí há uma previsão baseado Esse na é o execução empréstimo dos em programas. dólar. Isso, exato. E esses 129 milhões diz respeito a isso. Sim, integralmente. No orçamento de 24, a gente percentualmente viu uma queda no percentual destinado à saúde. Eu estou falando da peça orçamentária. Se a execução vai ser maior ou menor, não dá para saber ainda. O de 25, nós vamos voltar aos patamares de 2023 ou percentualmente ainda vamos estar em queda? Então, vamos lá. Em 2024, quando a gente iniciou a peça orçamentária, quando a gente consolidou a peça orçamentária, a saúde ela trouxe o quê? Tem uma particularidade em relação ao orçamento da saúde que é importante a gente entender. A saúde ela tem uma parte da despesa, ainda que a gente fala que ela é subfinanciada, mas ela tem uma parte considerável de financiamento das fontes do Ministério da Saúde e repassados também pelo governo do Estado. E o que a gente faz em São Caetano por padrão? Eu não conto com esse dinheiro. Tá? Por quê? Porque a gente passou por um processo da pandemia, principalmente na pandemia, todo o repasse governamental ele não foi muito linear, ele foi diferente, tá? Ele não tinha uma linearidade, a gente estava com reestruturação das ações. Então, por conservadorismo, o que foi feito? A peça orçamentária considerava aquilo que realmente a gente teria o que fazer, que era o publicado pelo Ministério da Saúde. Diferente de muitos municípios que fazem o seguinte: eu vou ter uma emenda de custeio da saúde no ano que vem, o que eu faço? Eu vou lá e coloco na LOA. Então, eu crio uma estrutura da LOA que a gente chama de inflada. Porque, se não acontece, só que ele está com a despesa já prevista em LOA. Em São Caetano, a gente faz ao contrário. Tudo aquilo que é duvidoso, eu não coloco. Por quê? Eu entendo, porque pode tomar um susto lá na frente. Por quê? Porque eu não lastreio a despesa. E aí, na hora que é muito mais fácil eu voltar e atualizar isso a partir de um crédito reconhecido e contabilizado, do que eu ter que voltar para dentro da área e falar assim, então agora eu vou cortar a despesa, entendeu? Mas, em contrapartida, a gente percebeu que teve dinheiro para obra na saúde, mas o atendimento está sendo muito criticado pela população. Ou seja, não supriu o que era necessário. E se não veio a verba federal, piorou, né? A sensação, minha, a sensação da população que traz para a gente é que, em termos de atendimento, faltou recurso humano e faltou uma agenda de atendimento mais eficaz. Talvez mas isso não é dinheiro. Colocado nos patamares de... então a gestão da Regina Moura foi ruim? Não entendi, então. Não, primeiro deixa eu concluir meu raciocínio. Então, assim, essa é a lógica que a gente pratica dentro das peças orçamentárias. Hoje, 2024, o atualizado executado da Secretaria de Saúde é de 470 milhões. Então, se você for no portal da transparência e olhar, ele é 470 milhões. Então, você comparar, a gente ampliou. Se você comparar com 2023, inclusive e comparar com a previsão de LOA, há um incremento. Mas há um incremento por quê? Porque o exercício abriu, a gente nós tivemos 2 movimentos na saúde que são importantes, que fazem essa evolução. Primeiro, a confirmação de recursos vindas de outras fontes, e, segundo, o próprio credenciamento dos serviços. Porque o que acontece? São Caetano também ela tem atualizado os seus credenciamentos de serviço,
e ela tem, e muitos recursos eles vêm, inclusive, por produtividade, ele tem critérios. E a secretaria ela tem atualizado isso, ela tem construído essa agenda. Por quê? Porque a gente precisa se aproveitar. Se eu tenho o Ministério da Saúde ofertando um recurso para custeio de um determinado serviço, e nós fazemos esse serviço, por que a gente não vai se credenciar e receber esse serviço? Você está somando esforços. Então, tem esse movimento é prático. A previsão para 2025 está em 485 milhões. E aí você vai me perguntar, mas por que, então, que você acabou de me falar que você sempre é conservadora, e agora você está vindo com uma peça, você está me falando que 3% a mais da saúde vem nessa propositura de LOA, de LDO aqui preliminar. Por quê? Porque esses recursos que eu expliquei para você, eles já estão consolidados dentro do Ministério. Então, a gente conseguiu o credenciamento, a gente conseguiu ampliar o nosso credenciamento, a gente conseguiu ampliar garantindo esse recurso. Então, ele não é mais Então, 3% ainda não é um incremento grande. Mas a gente traz isso dentro dessa lógica. Então, aquilo que é certo ou mais garantido, ou que está devidamente credenciado tudo, a gente assume. Então, esse é um ponto. Agora, em relação à estrutura de serviço do município, eu vou trazer duas informações para você, porque eu acho que é importante você vir com esse debate dentro da audiência da secretaria. Eu estava dentro da Secretaria de Saúde quando estourou a pandemia, em 2020. Eu fui diretora lá. Trabalhei todo esse período da pandemia. São Caetano tem uma particularidade muito diferente dos demais municípios. A saúde é uma prioridade. Tá? Você não vai sair... A gente tem uma estrutura de SUS que a gente até brinca internamente dentro do governo, que é o SUS de São Caetano. Por quê? Primeiro, porque a lógica dos outros municípios se o Ministério pagar, eu faço. Se o Estado mandar o remédio de alto custo, ok, se ele não mandar, eu não vou comprar. Aqui a gente compra. Então, São Caetano tem uma estrutura de saúde, de custeio do sistema de saúde, que, ela é ampla, e, segundo, a oferta de serviço ela aumentou muito se você comparar pós-pandemia. Se você pegar a produtividade do hospital da UPA e do Albert Sabin, a nossa população SUS-dependente ela quase dobrou. Então, a questão não é o problema não é uma questão de problema de financiamento, e eu discordo também, não é um problema de gestão. O que nós temos hoje dentro da nossa saúde é que a gente tem uma demanda que vem do cidadão que está saindo do plano de saúde. Isso não é um fenômeno São Caetano, isso é um fenômeno Brasil. Hoje, a pessoa não está no plano de saúde, e aí o que ela vem? Ela entra na rede, nossa, por quê? Com todo o direito, e tem que entrar, mas ela entra num sentido... Por quê? Porque o nosso tempo de fila é menor. Então, a gente precisa olhar o seguinte: o que é a precariedade, o que é o serviço, o que está ruim no serviço? É o profissional? Existem problemas, porque você imagina você dobrar a demanda em menos de um ano. O nosso nível de atendimento, eu estava vendo alguns números, o nosso nível de atendimento da UPA, quem é o usuário da UPA? A grande maioria do usuário da UPA é aquele munícipe que foi para um hospital que estava lotado e que ele veio para a porta aqui, porque a porta aqui ele vai ter um atendimento melhor. Então, a gente precisa equalizar todas essas coisas, porque você não vai ter uma capacidade, você não consegue mais que dobrar a tua capacidade operacional. E olha que nós aumentamos a nossa capacidade operacional.
faça um pedido de comparativo de oferta de serviço em 15 meses, para a gente olhar essas evidências. A oferta, a demanda que está posta, porque a oferta de serviço vai trazer o custo direto e o quanto foi de produtividade. Então, acho importante trazer essas questões quando a gente for avaliar o serviço em si. Tá? Tudo bem? Obrigado. Passo agora as perguntas ao público do plenário. Tem pergunta? Não tendo pergunta, passo a palavra aos secretários da Fazenda e Planejamento, caso queiram fazer algumas considerações finais. Eu só quero agradecer, reitero o meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, da Diretoria de Finanças, da Diretoria de Receita. Quero agradecer o Gustavo por estar aqui hoje também, agradecer o vereador Américo por presidir essa sessão, a todos os vereadores presentes, e quero me colocar à disposição, caso surjam ainda eventuais dúvidas, pedidos de esclarecimento da peça. Quero reiterar que a gente inicia o processo de elaboração orçamentária do exercício de 2025 e reiterar o que o Gustavo já deixou registrado aqui, de que no site do município está disponível para sugestões da população e indicações para a elaboração do orçamento. Obrigada. Bem, agradeço a todos que acompanharam a realização desta audiência e dou por encerrada a presente sessão. Lembrando aqui que nos próximos dias 25 e 30 deste mês, todos esses estão convidados a acompanhar, a partir das 18 horas, as audiências públicas de prestação de contas das secretarias municipais da Saúde e da Fazenda, referente ao segundo quadrimestre de 2024. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, secretários Estefânia e Gustavo. Muito obrigado.